Você sabe quantos anos da sua vida podem ser consumidos pelas redes sociais? São 13 anos. São 13 anos de livros que você não leu, são 13 anos de projetos que você não fez, são 13 anos de versões que você nunca viveu. São 13 anos que você perdeu sem ter conversas, sem ter convivência com pessoas que você ama, ou até mesmo perdendo a oportunidade de conhecer novas pessoas. E o que mais me impactou, que eu fiquei em silêncio e até agora gravando esse vídeo, eu me sinto impactada por esse tema, é que eu também faço parte disso. É que eu também estou participando dessa parcela de pessoas que está perdendo a vida pela quantidade de horas que passa no celular. Em média, nós passamos 3 a 4 horas por dia. Olha quantas horas, quantas coisas daria para serem feitas com esse tempo que a gente está perdendo. Eu sou a prova viva de que várias vezes ao longo da minha semana eu me pego vendo que eu estou passando um tempo demais ali e que não precisava. E o meu alerta foi que quando eu comecei a me sentir muito cansada, eu comecei a ver que, gente, às vezes eu chegava no final do dia e eu nem tinha feito tanta coisa assim, mas eu estava exausta. E eu comecei a me perguntar de onde que estava vindo esse cansaço, porque assim, não era possível. E eu reparei que tinha uma relação. Toda vez que eu passava muito tempo no celular, em redes sociais, recebendo muitos estímulos, eu me sentia extremamente cansada ao final do dia. Porque eu trabalho com a internet, eu trabalho com o computador, eu trabalho o dia inteiro, né, tendo acesso a muita informação. Então, o tempo todo é um vídeo, o tempo todo é um post, o tempo todo é um Reels, o tempo todo é uma notificação, é uma mensagem, é um áudio, é uma ligação, e mais e mais estímulos. E até no momento que eu tinha reservado para poder ficar em silêncio, não fazer nada, eu preenchia esse espaço com mais estímulo. Seja uma série, seja em mais rede social. Eu estava com meu tempo 100% preenchido por estímulos. E é engraçado que às vezes as pessoas acham que passam muito tempo no celular por falta de disciplina. Mas eu queria te contar que, infelizmente, é muito maior do que a gente. No livro Foco Roubado, inclusive, eu deixo a indicação desse livro porque foi um livro muito legal, totalmente fora do que eu imaginava que seria, mas um livro muito interessante que me fez pensar muito sobre como o nosso foco está de fato sendo roubado por essas big techs. Apesar de adorar startup, apesar de adorar tecnologia, apesar de sempre estar vendo uma coisa nova sobre isso, eu tenho que confessar que sim, o objetivo deles, no final das contas, é fazer você passar mais tempo no celular, na rede social. É fazer você ter mais clique, mais tempo de tela, para que você possa consumir mais, para que você possa comprar mais, e assim você possa girar a parte, né, da economia. Então, são vários psicólogos, vários engenheiros, várias pessoas que trabalham para essas empresas para desvendar como que eles podem atrair cada vez mais a nossa atenção. Por isso que a gente está cada vez mais recebendo mais estímulos em menos tempo, porque a gente está moldando, né, viciando o nosso cérebro em coisas rápidas o tempo todo. Já parou para pensar, eu me vi fazendo isso, que até um vídeo de Instagram de 2 minutos agora tem que ficar acelerando para ver? Por que que vocês acham que surgiu aquela opção de acelerar o áudio? Exatamente para que a pessoa veja, mas que ela veja rápido para ver o próximo. Isso porque quando é grande, na maioria das vezes a gente nem para ver. A gente passa para o próximo. Quando vê que a barrinha ali está muito longa, eu vou para o próximo. Então a gente está se acostumando cada vez mais com coisas muito rápidas. Até para assistir um vídeo no YouTube às vezes é difícil, pesa, porque você quer algo mais rápido. O nosso cérebro se viciou em dopamina barata, em estímulos rápidos, estímulos visuais, estímulos auditivos, coisas que acabam fazendo com que a gente perca cada vez mais a qualidade da nossa atenção e em que a gente está prestando atenção. E eu não acho que, apesar de perder muito tempo, que esse seja o principal problema. Eu acho que o principal problema é a falta do silêncio. Já reparou que hoje está ficando mais difícil a gente ficar entediado? Assim, de a gente se permitir ficar no tédio? A gente está com resistência ao tédio. A gente não consegue mais ficar 5 minutos sem fazer absolutamente nada, olhando para a janela, olhando para o céu, olhando para qualquer lugar, para o teto.
A gente está sempre tentando preencher o nosso tempo com alguma coisa. E isso é extremamente crítico, porque a nossa criatividade, a resolução de problemas, as nossas tomadas de decisão. Então, quando eu preciso tomar uma decisão difícil, quando eu preciso ter criatividade, quando eu preciso colocar minha cabeça no lugar, eu não tenho silêncio, e tudo isso precisa de silêncio. O nosso cérebro, ele precisa processar as coisas com presença, com atenção. Muitas vezes a gente perdeu a capacidade de pensamento crítico, de raciocínio lógico, por conta dessa velocidade de informação e desse acúmulo de informação. A gente não consegue parar mais e ficar em silêncio. Fazer uma meditação de 5, 10 minutos é um peso, porque demora muito. Agora, passar 10 minutos nas redes sociais passa voando. Muitas vezes a gente entra, eu também tenho isso, de entrar para às vezes postar uma coisa. E quando eu vejo, eu já passei 30 minutos ali. E eu falo, gente, como assim? É muito rápido, porque foi desenvolvido para isso. E eu não estou falando aqui para, nossa, você está falando mal de não sei o quê, mas você usa e tudo. Eu uso. A única plataforma que eu não uso, que eu tentei começar a usar agora de novo para essa parte de empreendedorismo, mas eu não sei se vai para frente, é o TikTok. E mesmo assim, eu não tô falando mal no sentido do tipo, parem de usar, tipo, sou contra redes sociais. Eu acredito que as redes sociais, elas trazem muitas oportunidades pra gente, de crescimento, sabe, de crescimento profissional, de crescimento intelectual, mas a gente precisa saber usar. A gente precisa dosar quantas horas aqui vai ser o meu limite nessa rede social. E depois que bater o limite, ter a responsabilidade de parar, porque realmente está fazendo mal para a gente. E essa falta de silêncio, essa falta de resistência ao tédio, nos acompanha o dia todo. Então eu não consigo mais descer um elevador sem mexer no celular, eu não consigo mais fazer um trajeto ou outro para o carro sem querer pegar no celular, eu não consigo mais estar na fila de um supermercado sem mexer no celular. Claro que eu treino a minha atenção para isso, eu presto atenção para não usar esses momentos para mexer no celular, mas eu percebo que é comum hoje, né? A gente está a todo momento, às vezes a gente está num show, mas a gente está no celular. Então, que essa falta de atenção a esses detalhes possa nos trazer um alerta de assim, poxa, mas que vida que eu estou vivendo? O que é que eu estou desenvolvendo? Quanto tempo que eu estou perdendo nas redes sociais e por quê? O que eu estou fazendo ali? Eu estou me desenvolvendo? Porque, assim, às vezes a gente até acha que a gente está consumindo muito porque a gente está aprendendo. Só que também corre o risco de a gente não aprender nada, porque é tanta coisa ao mesmo tempo que a quantidade de conhecimento que a gente vai absorver é bem menor do que a quantidade que a gente está consumindo. E estudando, né, nutrição agora, eu pensei numa metáfora que imagina uma pessoa que passa o dia todo comendo, mas ela está comendo só ultraprocessado. Ela está comendo só, enfim, coisas, salgadinhos, snacks que, enfim, não trazem nenhum valor nutricional. Essa pessoa no final do dia, ela não está bem nutrida. Ela passou o dia todo comendo, então ela em volume alimentar, né? O volume alimentar dela foi alto, mas a qualidade alimentar não foi legal. Agora pensa uma pessoa que passa o dia todo vendo estímulos, passa vendo vídeo, passa vendo podcast, passa vendo documentário. Apesar de ter uma boa intenção, quantidade não significa qualidade, não significa que a gente vai absorver tudo isso num dia só. O nosso cérebro ele precisa de tempo para armazenar informações, para pegar essas informações e falar, olha, isso daqui é legal, vou condensar isso aqui e guardar na minha memória. Agora, se eu estou sempre colocando o dia todo várias informações diferentes no meu cérebro, ele vai ter dificuldade em guardar essas informações. Então não significa que a quantidade ela vai trazer qualidade, a quantidade de informação vai trazer uma quantidade absurda de conhecimento, porque não vai. Muitas vezes você vai estar só se cansando ainda mais, porque isso gera uma sobrecarga mental, mas não vai estar aprendendo da forma como você até talvez colocou como intenção e como compromisso. E para finalizar, eu gostaria de trazer aqui 3 coisas que me ajudaram muito, que talvez vai te ajudar. Eu te garanto que se você colocar em prática, vai te ajudar a sair um pouco dessas redes sociais. A primeira coisa é reservar momentos do meu dia para não pegar no celular. Isso é essencial, porque você vai entendendo que existem momentos que precisam ser protegidos. Quais são esses momentos? Manhã,
horário de refeição e noite. São os momentos mais críticos que a nossa atenção ela precisa estar plena, a gente precisa estar 100% presente ali naquele momento. Pela manhã, quando a gente começa o dia já recebendo muito estímulo, quando a gente já entra na rede social, quando a gente já recebe uma mensagem, quando a gente já vê uma notícia, aquilo ali gera uma sobrecarga de emoção. Então, faz com que eu perca totalmente o equilíbrio emocional e também o planejamento e a clareza que eu poderia ter naquele dia. Por isso que é importante reservar esse momento para proteger ele. O segundo momento das refeições também é importante para que a gente tenha uma boa digestão, para que a gente preste atenção no alimento que a gente está comendo, para que a gente mastigue direito o alimento e mastigue bem, para que a gente coma bem. E o terceiro é à noite, para que a gente reduza esses estímulos que às vezes atrapalha a produção natural da nossa melatonina e nos atrapalha a dormir. Então é importante prestar atenção nesses 3 momentos do dia para proteger eles. E também quando você estiver estudando, quando você estiver trabalhando, para que você não fragmente o seu foco, para que você esteja presente ali naquele momento. A segunda regra foi passar a entrar nas redes sociais com intencionalidade. Então, quando eu vou entrar no Instagram, é claro que isso para mim ainda é difícil, mas quando eu vou entrar no Instagram, eu presto atenção para que eu entre com a intenção. Eu estou entrando ali apenas para postar, depois eu vou sair. Eu estou entrando ali apenas para consumir por 30 minutos, depois eu vou sair. Então tenha sempre essa, quando você clicar no botão da rede social, pensar o que eu estou vindo fazer aqui. Estou procurando entretenimento? Tudo bem, mas eu vou ficar por esse que é o meu limite. Esse é o meu limite de tempo para ficar aqui. Não vou perder mais tempo do que isso. E a terceira regra, que é muito legal, é substituir o consumo por criação. Leitura, escrita, desenho, crie, pegue aquilo que você consumiu e crie. Depois desse vídeo, vá criar algo sobre isso, sobre o tema, vá transformar isso em coisas práticas. Isso estimula a nossa criatividade, isso ajuda na nossa atenção, no nosso momento de presença, porque a gente está vendo que a gente está ali naquele momento. O desenho ajuda muito, a leitura ajuda muito, vai fazer um exercício físico. Então esteja sempre criando algo para a sua evolução e não apenas consumindo. Para finalizar, a atenção é a matéria-prima da nossa vida. Imagina que você teve um encontro ali com duas versões, né, da sua vida. Aquela que passou 4 anos perdendo horas e horas por dia nas redes sociais, e aquela que passou 4 anos criando, tendo controle, consciência do consumo nas redes sociais. Essa daqui provavelmente teve muito mais resultado. E não por questão de talento, não por questão de sorte, mas por questão de prioridade e também por uma questão de consciência maior. Então você hoje sai desse vídeo com consciência, você sabe que faz mal, você sabe que não é legal e você sabe o que fazer para reduzir. Então é só você começar a colocar em prática. Eu sei que esse só é muito relativo porque não é fácil, mas é possível. E é uma vida muito mais prazerosa, é uma vida muito mais presente, com muito mais resultado e muito mais evolução. Espero que esse vídeo ele tenha te ajudado a, enfim, chegar nesse final com outro pensamento sobre redes sociais, a chegar nesse final com uma atitude, com um desejo de melhorar a sua atenção, porque, olha, sinceramente, no tempo que a gente está vivendo, a pessoa que consegue controlar a sua atenção e ter mais atenção nas coisas e mais consciência, vai muito mais longe do que aquele que passa 4 horas por dia em uma rede social, pulando de vídeo em vídeo de forma muito rápida. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, não deixe de curtir, de comentar e de se inscrever no canal para que eu consiga alcançar cada vez mais pessoas e para que a gente consiga evoluir sempre juntos. Até o próximo vídeo aqui do canal.